Quando que você começou a perceber que você tinha essa mediunidade mais aflorada, diferente dos outros, né? Entendi. Porque normalmente o pessoal lá é criança, né? Quando que isso começou com você? Que você começou a perceber que você tinha uma... Né? Eu não gosto de falar diferente, né? Porque na verdade os normais somos nós, né? De perto ninguém é muito normal, né? Mas, É mais ou menos por aí. mas tá tudo certo, eu entendi. A mediunidade ela sempre se manifestou de uma forma na minha vida, e quando eu fui entender que existia uma diferença, né? Então desde os 6, 7 anos que eu percebia que tinha uma percepção de mundo diferente, né? Crenças diferentes. Sim. E já era a própria a espiritualidade se manifestando. Quando eu tive a certeza, foi a partir dos 12 anos que daí eu comecei a ver, que daí eu comecei a incorporar, e que daí eu comecei a escutar. E daí você começa a ver que realmente tem alguma coisa ali que é diferente das outras pessoas. Sim. Né? Que daí eu conseguia ver o campo da pessoa, eu conseguia ver a energia do lugar, eu conseguia ver além daquilo, né? E daí você pergunta para uma, você viu aquilo? Não, não vi. Ou, também não vi. Fala, mas por que só eu tô vendo, né? Alguma coisa de estranho tem. O que é isso que só eu que vejo? E daí a gente faz um trabalho para entender, de muito estudo. Lógico, eu tive um processo que eu fechei essa espiritualidade, porque eu entendi naquele momento com a consciência que a gente tinha que era errado, né? Enxergar isso e ver além, né? Então eu fiquei bastante tempo fechado, dos 12 até os 25, 26, e daí depois que eu já tinha estudado um pouco, entendido um pouco, aí eu autorizei que fosse aberto de novo esse campo, e daí que eu fui entender tudo, até o tremor dos meus olhos, né? Que a gente buscou muito pela medicina a explicação disso, e a medicina não explicou. Hoje, né, eu tenho contato com médicos que falam, que entendem que isso realmente não é um problema e que isso é a minha forma de operar em relação a esse mundo. Então foi assim que eu fui descobrindo essa espiritualidade e que eu hoje uso para ajudar as pessoas, para me ajudar e para tentar transformar o máximo possível a vida das pessoas. Mas até legal você falando isso, Edson, até eu quero te perguntar um pouco sobre isso, porque eu tinha visto, acredito até, né, que o pessoal também deva ter te visto no Paranormal. Sim. E o Guru comentou sobre isso, sim, né? Sim. Sobre a movimentação dos seus olhos. Então, porque até isso é uma coisa muito característica em você. Sim. Né? Quando você chegou aqui, eu percebi, né, os seus olhos, né? Até mesmo porque eu já tinha esse gatilho, né? Falei, nossa, eu quero ver como é que realmente é. Mas isso serve para que você consiga pegar todas as informações da pessoa. Exatamente. Que foi até o que o Guru falou, que ele estava falando que os médiums mais, né, incríveis que ele teve contato tinham essa característica desse movimento dos olhos. Isso. Então isso é um escaneamento, né? É um escaneamento, é como funciona o meu aparelho, né? Então assim, eu entendo que eu sou um aparelho e eu tô aqui para te ajudar no teu problema, na tua questão, né? Então como que eu vou fazer isso? Eu posso fazer pela mesa radiônica, eu posso fazer pela intuição, eu posso fazer... Cada um tem o seu dom, né? No caso, eu olho e eu consigo... No primeiro momento, a primeira vez que eu olho a pessoa, treme, aí eu vou entendendo o campo da pessoa, ele vai... eu percebi que ele parou. Ele vai parando, porque daí eu entendi. Né? Tanto é que a gente bateu o palmo e falou assim, ó, tem um negócio aqui que a gente tem que arrumar, tem um negócio aqui que a gente tem que arrumar. Depois que eu entendo tudo, né, aí esse scanner para. Ele vai tranquilizando. Até mesmo pra você ter né, falar, pô, bater um papo normal, né? Durante a sessão é interessante, porque a gente faz esse primeiro momento, ele escaneia, não sei o que lá, a gente acha uns pontos, beleza. Aí eu falo, vamos mais fundo? A pessoa fala, vamos. Aí ele volta de novo, porque a gente abre o campo, entende o que está ali, né, o que primeiro precisa ser trabalhado, trabalha, depois a gente vai para a segunda etapa. E assim por diante. Aí você vai se aprofundando na pessoa. Aprofundando. Que legal. Mas aí, até pra... Olha, gente, vou falar pra vocês, tá pronto já, tá lindo, maravilhoso. Eu já vou bater uma foto aqui pra separar a nossa foto, mas já tá pronto. Ó. Já a gente vai dar umas garfadas aqui, vai contar pra vocês como é que tá. Mas deixa bonitinho aqui a nossa salada super tropical de hoje. Como você falou, né, que você é médium e já tá dando essa explicação toda, esses scanners que você faz, essa leitura, né, Sim. de campo e tudo mais, mas isso
você tem, por você ser médium, você tem contatos, então existem espíritos, seres que estão trabalhando junto com você. E quem são eles? Então, Quais são os contatados que você mais tem, assim, que te ajudam ali no dia a dia? Que eu faço uma parte, eles fazem outra parte, né? Então eu faço a leitura de campo, eu faço a questão daqui, certo? Quem cuida depois dos pacientes, quem manda as energias, quem manda as frequências, são essas energias, são esses extraterrestres que eu trabalho, né? E por que eu aprofundei tanto o meu estudo nos extraterrestres? Por que eu converso tanto com eles? Tem o Zig que me ajuda muito, porque eles têm essa energia perfeita e eles têm essa energia que eles conseguem te dar essa energia, te passar essa energia, né? E como eles são pura energia e tudo é energia, a pessoa recebe. Então eu faço a minha parte. Eu te atendo, eles fazem a outra parte. Eu tenho uma máquina, lógico, que manda as energias, mas quem rege tudo isso, né, são eles que mandam a energia. A maior parte da energia, porque daí, o que acontece? Os ETs, né, os arcturianos, os pleidianos, da mesma forma que eu posso colocar um chip negativo em você, eu posso colocar uma energia em você, igual a energia que eu coloco nas pessoas, é um implante, e ele fica por 30 dias no seu campo. Depois ela se dissolve. Então você coloca um chip também do bem. Não é um chip, porque ele não fica dentro. Sim. Mas ele fica nessa camada aqui do plasma da pessoa. Fica dentro fisicamente. Mas tem os chips negativos que são colocados mesmo na pessoa. Sim. Né? Eu tenho muitos pacientes que já chegaram até mim e elas tiveram processos em que elas foram em lugares que elas foram furadas, cortadas. Então tem muito disso. Sim. Né? E geralmente isso acontece quando a pessoa é criança. Ela é cortada, ela é furada. Depois também acontece, mas eu vejo muito mais enquanto criança. Então a criança tem manifestação, tem isso, tudo. A criança birrenta. Exato. Ou ela dá trabalho. Ou ela até tem manifestações espirituais. E daí o pai tentando ajudar, a mãe tentando ajudar, leva em lugares que são feitos processos que são implantes de chips. Entendi. Então essa energia que eu trabalho, ela fica na altura do plasma. Sabe o ectoplasma? Tem muita gente que vê o ectoplasma saindo do corpo. Sim. Né? Ela fica nessa região. Esses chips. Essa energia que eu coloco, ela não é um chip. Ah, tá. O que você faz. O chip não. O chip ele fica um pouquinho mais dentro da pele. O chip, quando eu olho na pessoa, eu enxergo ele como se fosse uma tatuagem. Sim. Entendeu? Uma coisa mais... Ela já está mais incorporado ali. Sim. Entendeu? É igual se a gente, sei lá, derrubar um suco de uva aqui. E se você limpar na hora, ele fica menos... Ele incorpora menos no tecido. Exatamente. Entendi. Entendeu? Então essa energia ela fica trabalhando no campo da pessoa durante 30 dias, não como um chip, né? Mas como uma proteção. É como se você estivesse usando, sei lá, uma roupa diferente por 30 dias. Entendi. Ela fica nessa camada. Que vai ajudar o corpo a equilibrar as frequências. Exatamente. Então esse é o trabalho que você faz junto com esses seres. Com os pleidianos e com os arcturianos. Tá, e aí você falou que tem um como é que ele chama? O Zig. O Zig. Que esse é o que está mais próximo de você. É ele que orienta, é ele que fala, tudo bem, vocês acharam, mas tem mais coisa aí que precisa ser investigado, tem mais limpeza que tem que ser feita. Então é ele que vai direcionando. Ah, entendi. Então ele vai meio que te usando ali como, né, o instrumento e fala, não, mexe aqui, faz isso, Exatamente. Faz aquilo. E o Zig, ele é arcturiano? Ele é pleidiano. Então você tem contato com os pleidianos direto. Os pleidianos direto. Que legal, sensacional.